Ei, quinto ano, tia Dani de volta, agora com aula de geografia. Vou passar para vocês as páginas, não precisem assustar, porque não é muita coisa, tem muita leitura, e vou explicar o passo a passo aqui, tá? Então, vocês vão começar da página 43, o item 3 aqui, porque até aqui a gente já fez, né? Página 43, a relação entre clima e relevo. Então, aí, nessas páginas, nesse texto, está falando sobre a ligação do clima e relevo, ou seja, da influência que o relevo influencia no clima de determinada região. Então, vou ler só a introdução aqui para tentar explicar melhor. O clima no Brasil sofre influência de vários fatores. Então, para o clima diferenciar, várias coisas influenciam nele. Um dos mais importantes é o relevo. As formas de relevo interferem nas condições do clima, pois alteram as características da temperatura e a quantidade de chuvas de um local. Então, vocês vão ler esse texto aí, basicamente está falando sobre isso, é sobre a influência do relevo para a mudança no clima, tá? Então, terminando de ler 43, grifem aí o que for mais importante, tá? Sempre façam isso, não esqueçam. E continuando, o mesmo texto na página 44 está falando aqui. Outro fator que influencia no clima é a proximidade em relação ao oceano, pois interfere na umidade. Ou seja, quanto mais próximo ao mar, mais próximo ao oceano, mais úmido vai ser o clima, certo? Então, tem aí duas imagens para poder mostrar para vocês essa interferência da umidade no clima. E depois abaixo tem um antes de seguir, que é somente uma atividade. Observar a imagem que está aqui, depois marcar a opção correta, tá? Virando para 45, tem um Aprendendo Mais. Esse Aprendendo Mais está falando sobre climogramas. O clima é representado por meio de climogramas. Eles são uma espécie de gráficos que indicam a variação da temperatura em graus Celsius. Então, tem dois climogramas aqui diferentes, um de São Paulo, outro do Ceará, mostrando a variação da temperatura aí, tá? A mínima ou a máxima. E abaixo tem aí, questão 1. Analise os climogramas apresentados e identifique. Então, aqui está pedindo a menor e a maior temperatura de determinado local, de acordo com a análise dos dois gráficos, tá? Então, isso aí é simples também, não é difícil, não é só analisar o gráfico para responder. Página 46, a gente vai começar o item 4. Os tipos de clima influenciam na vegetação. Então, lá atrás falou que o relevo influencia no clima. Agora, a gente vai ver que o clima influencia na vegetação. Na natureza, tudo está interligado uma coisa à outra, né? Então, aqui, vários fatores influenciam na formação e nas características da vegetação. Porém, o clima é o principal. Se o clima for seco, vai ter uma vegetação mais seca, de deserto. Se o clima for mais úmido, vai ter outro tipo de vegetação. Então, é tudo interligado. Vocês vão ler, vão analisar os dois mapinhas que tem aqui sobre vegetação e relacionada ao tipo de clima. Embaixo continua a leitura do texto da página 46 e 47. Vem até aqui, tá? Então, grife o que for mais importante sempre. Agora que vai chegar a parte principal. A gente vai conhecer os biomas brasileiros. Isso já foi estudado em anos anteriores, porém, cada ano a gente sabe que aprofunda um pouco mais, né? Então, aqui tá falando sobre os biomas. E uma coisa muito importante da gente lembrar, gente, que o tema da nossa mostra cultural esse ano são os biomas brasileiros, né? Então, isso aqui tem que ser feito com muito carinho, muito bem lido, grife o que for mais importante, para vocês ficarem bem atentos a isso, que a gente vai ter muita atividade depois para fazer sobre biomas. Então, tá aí. 47 tá a introdução, falando sobre o que é bioma, e depois na 48 e 49, vocês vão ver os tipos de biomas, que são 6. Então, tá aqui: Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, certinho? Eu não vou ler todos para vocês não, porque cada um é um pedacinho pequenininho explicando como que é, as características deles, e ao lado sempre tem uma imagem também relacionada ao bioma, tá? E eu vou dar uma atividade em anexo. Então, hoje, prestem bastante atenção. Abaixo do vídeo vai ter uma atividade sobre biomas, tá bom? Não esqueçam de acessar lá, de abrir e fazer atividade. Então, ler, grifar, prestar muita atenção. E depois, na página 50, tem outras fontes, que é um QR Code. Tem o Aprender é Divertido, que tá escrito aqui, ó. Não fazer. Vocês não vão fazer ele, tá? Porque depende da professora também para fazer isso aí. E vão fazer o antes de seguir, que tá aqui embaixo, na 50. E aqui, mais duas questões do antes de seguir também. Então, antes de seguir, questão 12, 13 e 14. Daqui para baixo, não é para mexer, não é para ler, não é para fazer nada, tá bom? Então, recapitulando. Começa a leitura lá na página 43, vai virando, chegar no Aprender é Divertido, na 50. Não façam, e façam somente antes de seguir. Questão 13, 12, 13 e 14, tá bom? Então, um beijo para vocês e não esqueçam de olhar a atividade que vai em anexo, tá? Até amanhã.